Essa semana a gente vai continuar falando sobre limites. E a gente vai ver alguns casos de limites infinitos e limites no infinito. Então, primeiramente, o que são limites infinitos? Vamos pensar o seguinte. O que acontece quando a gente vai dividindo um número por valores cada vez menores? Por exemplo, se eu pego o número 10. Quando eu divido 10 por 10, o resultado é 1. Quando eu divido 10 por 5, olha, peguei um número menor, resultado 2. Quando eu divido o número 10 por 2, resultado é 5. Quando eu divido 10 por 1, resultado é 10. E assim sucessivamente, Se eu for diminuindo ainda mais os valores, reduzindo ainda mais aqui o que eu tenho, olha, comecei no 10, passei para 5, 2, 1. Se eu for dividindo, olha, continuar essa divisão. Se eu fizer 10, não saiu meu número aqui. 10 dividido por meio, resultado vai dar 20. E assim vai, Então, à medida que a gente vai diminuindo o nosso valor ali, no valor que a gente está fazendo a divisão, o nosso resultado vai ficando cada vez maior, certo? Então, quanto menor o número que a gente está usando para dividir, maior vai ficando o nosso resultado, correto? Então, se eu pegar um número muito pequeno, nosso resultado vai ficar cada vez maior. Então, se eu diminuir ainda mais esse número, nosso resultado é ainda maior. Por que eu estou dizendo isso? Se eu reduzir o nosso valor aqui, o nosso denominador, por um número muito próximo de zero, nosso resultado vai ficar arbitrariamente grande, certo? Então, se o nosso número estiver ali tendendo a zero, como é o caso quando a gente fala de limites, a gente está ali muito próximo desse valor, o nosso resultado da divisão vai ser exageradamente grande. Como é que a gente representa isso? Então, quando eu vou fazer uma divisão e o nosso quociente, aliás, o nosso dividendo tende a zero, a gente vai dizer que o nosso quociente tende a infinito. E aí a gente tem que pensar nos sinais para esse infinito, tá? Então, por exemplo, nossa primeira expressão. Limite quando x tende a zero de 1 sobre x. Se o x está tendendo a zero, a gente tem uma divisão ali, de 1 dividido por x. Esse x está tendendo a zero. Lembrem-se que limite é um valor que tende a um número, não é aquele número, tá? Então, a gente não está fazendo uma divisão por zero, porque a gente está falando de limites. Se o nosso valor do nosso dividendo e nosso divisor está tendendo a zero, isso quer dizer que o nosso resultado é exageradamente grande. Então, a gente vai representar isso com o símbolo de infinito. A gente tem que pensar se esse valor arbitrariamente grande ele é positivo ou negativo. Então, a gente tem que tratar aqui de limites laterais, sempre, tá? Então, eu vou pensar em x tendendo a zero pela direita e depois pela esquerda. Então, pensem só. Se eu estou tendendo a zero pela direita, com valores maiores do que zero, eu tenho números positivos. Então, eu estou fazendo a divisão de 1 por um número positivo. O resultado vai ser positivo. Por isso que a gente tem aqui mais infinito. Mas se a gente está tendendo a zero pela esquerda, então eu tenho números menores do que zero. Então, eu tenho um número negativo. Então, eu estou dividindo 1 por um valor negativo, consequentemente, o resultado é negativo. Então, eu tenho menos infinito. Então, falar em limite tendendo a zero de 1 sobre x, esse limite não existe, tá? Existem apenas os limites laterais. E quando a gente tem
a expressão 1 sobre x², também com x tendendo a zero. A gente tem que pensar a mesma coisa, porque a gente vai ter uma divisão ali onde o denominador tende a zero. Então, o que eu vou pensar? Primeiro, tendendo a zero pela direita. Então, são valores positivos. Estou pegando um número positivo e elevando ao quadrado. E aí, eu estou fazendo 1 dividido por esse resultado. Então, eu estou dividindo um número positivo por um número positivo. Esse resultado é positivo. Então, mais infinito. Agora, quando x tende a zero pela esquerda. Então, eu tenho números negativos. Só que quando eu faço um número negativo ao quadrado, esse resultado é positivo. Então, eu vou pegar o número 1 e dividir por um número positivo, que continua sendo positivo. Dessa forma, eu posso falar diretamente que o limite, quando x tende a zero, tende aí a mais infinito. Então, veja os gráficos aí dessas duas funções, né? 1 sobre x e 1 sobre x². A função 1 sobre x está representada nos dois primeiros aqui, olha. Reparem que quando x tende a zero pela direita, a nossa função vai ficando cada vez maior, olha. Ela vai tendendo ali a infinito. Quando x tende a zero pela esquerda, nossa função ela também cresce arbitrariamente, mas com valores negativos, né? Ela vai ficando com números cada vez menores, vou chamar assim, tá? Mas infinitamente grandes ali, certo? Já a função 1 sobre x², tanto quando x tende a zero pela esquerda, quando x tende a zero pela direita, a nossa função ela cresce aqui, olha, infinitamente, com valores positivos, né? E se a gente tiver a função 1 sobre 3 menos x, com x tendendo a 3? Porque pensem só, se x tende a 3 e eu for substituir, vou fazer 1 dividido por 3 menos 3, então ficaria 1 dividido por 0. Não dá para fazer. Então, a gente precisa pensar nos limites laterais. A gente já sabe que o nosso denominador está tendendo a um valor muito pequeno, então a gente sabe que o nosso resultado é muito grande, então vai tender a infinito. Só quero saber se ele é positivo ou negativo. Então, se eu tenho valores tendendo a 3 pela direita, eu tenho valores maiores do que 3. Então, na hora que eu faço 3 menos x, onde x é um número maior que 3, vamos supor 4. Se eu faço 3 menos 4, eu tenho um resultado negativo. Sempre que eu tiver um número maior que 3, eu vou ter um resultado negativo. Então, eu vou fazer 1 dividido por um número negativo. Logo, o resultado é negativo. Então, menos infinito. Agora, se eu estou tendendo a 3 pela esquerda, eu tenho valores menores do que 3. Então, eu vou fazer 3 menos x, onde x é menor do que 3. Por exemplo, 2. 3 menos 2, o resultado é positivo. Então, sempre que eu tiver um número menor do que 3, esse resultado vai ser positivo. Então, a gente vai fazer 1 dividido por um número positivo, que vai ser positivo. Dessa forma, a gente não pode falar simplesmente do limite quando x tende a 3, porque esse limite não existe, né? A gente tem que falar apenas dos limites laterais. Agora que a gente falou aí desses limites infinitos, a gente vai falar de uma assíntota vertical. Que existem algumas funções aí cujos gráficos se aproximam bastante de uma reta vertical, que é denominada assíntota. Quando a função assume valores muito grandes, à medida que x se aproxima de algum valor, a gente vai ter uma assíntota vertical. Então, sempre que a gente tiver um limite de x tendendo a algum valor qualquer, algum número real, então x está tendendo a um número, e o nosso resultado assume valores muito grandes. Então, o nosso resultado para o limite tende a infinito. A gente vai ter o que a gente chama de assíntota vertical. É o nosso caso aí do último exemplo que a gente viu. Limite quando x tendendo a 3 de 1 sobre 3 menos x. A gente viu que quando tende a 3 pela direita, o resultado é mais infinito. E quando tende a 3 pela esquerda, aliás, menos infinito, e a 3 pela esquerda, o resultado é mais infinito. O que isso quer dizer? Olha só o gráfico. Se eu estou tendendo a 3 pela direita, estou me aproximando aqui no eixo x do número 3 pela direita. Pelo gráfico, olha, ele está ficando aqui com valores arbitrariamente grandes e negativos. Tá vendo? Quando a gente tende a 3 pela esquerda, a gente está ficando com valores arbitrariamente grandes e positivos.
Reparem nessa reta pontilhada. Essa reta é uma reta vertical, imaginária, tá? Só estou desenhando ela aqui para ficar bem nítida no nosso gráfico. O nosso gráfico, ele não toca nessa reta. Ele vai, à medida que a gente vai se aproximando do número 3, a nossa função também vai se aproximando dessa reta, x igual a 3, né, que a gente está chamando de assíntota vertical. E essa reta é um limite. À medida que o nosso valor de x se aproxima de 3, a nossa função também se aproxima dessa reta. Mas eles não se tocam, tá? Nunca se tocam nesse caso. E ela é uma reta de determinação do gráfico. Ela determina ali alguns valores do gráfico, né? Até onde o nosso gráfico vai. Então, sempre que a gente tiver um limite, com x tendendo a algum valor real, e o resultado for mais ou menos infinito, a gente está criando essa assíntota vertical. Essa assíntota vertical vai existir para o gráfico da função. Olha esse outro exemplo. Limite quando x tende a 1, pela direita e pela esquerda, da função x ao cubo mais 1 dividido pela raiz de x menos 1. Note que, se x tende a 1, nosso denominador é raiz de x menos 1. Como x tende a 1, ficaria raiz de 1 menos 1, que tende a 0. Consequentemente, a gente está pegando um valor e dividindo por um número cada vez menor. Então, se eu fosse substituir esse limite, olha, eu ficaria com 1 ao cubo mais 1 sobre a raiz de 1 menos 1. Isso aqui seria próximo de 2 sobre 0. Então, eu tenho um número real dividido por um número bem próximo de 0, né? Falando aí de limites. Consequentemente, nosso resultado vai ser muito grande. Então, ele está tendendo ao infinito. Reparem que quando 1 tende a 1 pela direita, eu estou com valores maiores do que 1. Logo, a raiz de 1... aliás, a raiz de x, como o x é maior do que 1, o resultado também é maior que 1. Então, a expressão 1 menos 1 seria maior do que 1. Seria um número positivo. Consequentemente, a gente estaria dividindo um número positivo por um positivo, o resultado é positivo. Quando a gente tende a 1 pela esquerda, a gente vai ter um número menor do que 1. Então, a raiz de x, onde x é menor do que 1, também vai ser menor que 1. Vai ser um 0, alguma coisa aí, né? Na hora que a gente subtrai 1, o resultado é negativo. Então, a gente está fazendo a divisão de um número positivo por um negativo, que daria negativo. E aí, olha para o gráfico. Vamos ver o que tem no gráfico. Quando a gente está se aproximando de 1 pela direita, nosso gráfico está se aproximando dessa linha pontilhada, que é a reta x igual a 1, uma reta vertical, e ficando com valores arbitrariamente grandes e positivos. Não encosta nessa reta também, tá? A reta de assíntota é uma reta de limite aí, onde o gráfico não vai cruzar essa reta, certo? Quando a gente se aproxima de 1 pela esquerda, a nossa função também está se aproximando dessa reta x igual a 1, que é a nossa assíntota vertical, e o gráfico está ficando com valores arbitrariamente grandes e negativos. Então, à medida que você vai se aproximando desse x igual a 1, a nossa função ela vai explodindo aí, né, tanto positiva quanto negativamente, nesse caso, e se aproximando dessa reta pontilhada aí que a gente está desenhando de exemplo no gráfico. Aí agora a gente vai falar dos limites no infinito. Então, vamos pensar o contrário. O que acontece quando a gente faz uma divisão por um número cada vez maior? A gente pensou numa divisão por um número cada vez menor, agora vamos pensar num número cada vez maior. Então, se eu divido por um número cada vez maior, meu resultado vai ficar cada vez menor, certo? Então, quanto maior é o valor aí do meu denominador, menor é o meu resultado. Então, meu resultado ele vai ficando cada vez mais próximo de 0. Então, vamos lá. Quando o x cresce arbitrariamente, né, eu estou pensando num x tendendo a infinito,
o valor da função 1 sobre x vai se aproximar de qual valor? Se meu x está ficando cada vez maior, meu resultado está ficando cada vez menor. Então, na hora que eu falo do limite quando x tende a infinito, nesse caso positivamente, estou pensando aqui, olha, minha função 1 sobre x vai tender a zero. Porque eu estou ficando com valores infinitamente pequenos, tão próximos de zero quanto eu queira. Então, vamos lá. Dito isso, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar numa função maior. Tenho f de x igual a 3 mais 2 sobre x menos 1 sobre x quadrado. E eu quero saber quais são os limites com x tendendo a infinito para essas funções. Para essa função, tendendo a mais e menos infinito, tá? Vamos pensar no primeiro caso. Se x tendendo a infinito, positivamente, eu tenho valores cada vez maiores. Vocês concordam comigo que para calcular esse limite quando x tende a infinito, positivamente, da expressão 3 mais 2 sobre x menos 1 sobre x quadrado. O que eu posso pensar? Eu posso pensar usando uma propriedade de limite. Como eu tenho somas e subtrações, eu posso pensar neles separadamente. Então, vou pensar no 3, vou pensar no 2 sobre x, vou pensar no 1 sobre x quadrado, para depois a gente juntar tudo, ok? Limite de 3 não depende de x, é uma constante. Então, esse limite não se altera, é o próprio 3. Limite de 2 sobre x, agora depende de x. Então, eu estou com uma divisão, onde o meu denominador está ficando cada vez maior. Se eu estou ficando cada vez maior, meu resultado vai ficar cada vez menor. Logo, esse limite de 2 sobre x com x tendendo a mais infinito, ele tende a zero. Vou deixar anotado aqui. E o 1 sobre x quadrado? Também, porque eu estou pegando o número 1 e estou dividindo por um número x quadrado, onde x é um número infinitamente grande. Então, meu resultado, infinitamente pequeno, logo, ele tende a zero. Então, a minha expressão ficaria 3 mais 0 menos 0, que é zero. 3 mais 0 menos 0 é 3 mesmo. Agora, vamos pensar com x tendendo a menos infinito. Então, 3 mais 2 sobre x menos 1 sobre x quadrado. Note que o 3 continua sendo constante, não faz diferença. 2 sobre x, eu também estaria dividindo por um número infinitamente grande, só que agora é negativo. Então, eu ficaria com um número positivo dividido por um negativo. O resultado seria negativo. Nesse caso, como o nosso resultado tende a zero, não faz diferença, né? Eu escrever mais 0 ou menos 0. Eu só vou discutir isso aqui para a gente não esquecer de pensar nos sinais, tá? Da mesma forma, o próximo, olha, 1 sobre x quadrado, nosso x está tendendo a menos infinito. Número negativo infinitamente grande. Se eu elevo ao quadrado, ele fica positivo. Então, 1 dividido por um número positivo é positivo mesmo, né? Também não faz diferença aqui, porque ele está tendendo a zero, né? Está tendendo a um número infinitamente pequeno e próximo de zero. Então, aqui não faz diferença esse sinal, mas eu estou mantendo só para a gente não esquecer nos casos onde a resposta não é igual a zero, tá? Então, a gente tem 3 mais 0, aliás, menos 0 menos 0, que é 3 mesmo. Então, nesse caso, tanto o limite com x tendendo a mais infinito é 3, quanto o limite quando x tende a menos infinito também é 3. E quando a gente tem um polinômio? A gente quer saber o que acontece com o valor de um polinômio à medida que o valor de x cresce arbitrariamente. Então, eu não tenho uma divisão, eu só tenho um polinômio. Quando o x tende a mais ou menos infinito, o nosso polinômio, que depende de x, ele também vai tender a mais ou menos infinito. Sempre. A gente só vai precisar analisar esse sinal. E esse sinal, ele depende do termo de mais alto grau, onde a gente tem aí o nosso polinômio. Por exemplo, eu vou fazer passo a passo aqui com vocês. Vamos verificar o limite quando x tende a infinito do nosso polinômio, aí da nossa função f de x igual a 3x² menos 7x ao cubo mais x² mais 5.
Então, estou tendendo a mais infinito. Eu sei que meu resultado vai ser infinito. Eu só quero saber se ele é positivo ou negativo. Como é que a gente pensa nisso? A ideia é fatorar o polinômio. Que fatoração que eu vou usar? Eu vou colocar um termo em evidência. Então, eu vou olhar meu polinômio, olha, eu tenho x à quarta, x ao cubo e x quadrado. Essa é uma fatoração um pouquinho diferente, porque eu vou pegar aqui o termo de mais alto grau para realizar essa fatoração. Nesse caso, o mais alto grau aqui é o x elevado a 4. Então, é ele que eu vou usar para colocar em evidência. Então, feito isso, o que a gente vai ficar? Coloquei o x à quarta em evidência. Então, aqui ficou 3, certo? O próximo, olha, eu não tinha x à quarta, eu só tinha x ao cubo. Tá vendo que é 1 a menos? Tá faltando, né, da minha evidência. Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, o que sobra aqui pra gente é o 7 sobre x. Por quê? Na hora que eu faço x à quarta vezes 7 sobre x, x à quarta vezes 7 sobre x. Quanto que vai dar isso? 7x ao cubo, correto? Posso simplificar aí o x, tá certo? Então, por isso que fica esse sobre x aí. A gente vai fazer a mesma coisa com os outros. Então, vamos lá. O próximo, o que vai ficar? Eu tinha x quadrado. E coloquei em evidência x à quarta. Então, ficou o 1, que era 1x quadrado, e faltou 2 no nosso x. Então, 1 sobre x quadrado, certo? E o último termo, que era o 5, nem tinha x, então faltou 4 ali, né? Então, faltou o x à quarta. Certo essa fatoração? Então, a gente faz sempre pelo maior expoente. Por quê? Na hora que eu fiz isso, reparem o seguinte. Eu fiquei com um número sozinho, um termo independente, e os outros estão todos com uma divisão de x. O que eu já sei? Já discutimos que quando maior é o nosso denominador, menor é a nossa resposta, mais próximo de zero ela está. Então, eu já sei que quando x tende a infinito, 7 sobre x tende a zero, 1 sobre x quadrado tende a zero, e 5 sobre x à quarta também tende a zero, porque eu estou fazendo uma divisão por um número arbitrariamente grande. Então, meu resultado tende a zero. O que sobrou? Sobrou o x à quarta, que é o que a gente colocou em evidência, e sobrou esse 3. Então, a única coisa que eu preciso olhar para saber o sinal da minha resposta é o 3 e o x à quarta. Então, vamos pensar. Se eu estou falando de mais infinito, estou pegando um número positivo, elevando a quarta, continua positivo. Depois eu estou multiplicando por 3, continua positivo. Então, meu resultado é positivo e tende a infinito. Então, meu resultado é mais infinito. Agora, vamos testar esse mesmo polinômio, só que para x tendendo a menos infinito. Então, o que a gente faz? A mesma fatoração, igualzinho. Olha. Coloquei o x à quarta em evidência, então ficou dentro do parênteses 3, 7 sobre x, 1 sobre x quadrado e 5 sobre x à quarta. Feito isso, o que a gente sabe? A gente sabe que 7 sobre x tende a zero quando x tende a infinito. 1 sobre x quadrado também tende a zero e 5 sobre x à quarta também tende a zero. Consequentemente, ficou x à quarta e o 3, para a gente analisar. Vamos pensar. Se eu pego menos infinito, então um número negativo, elevo a quarta potência. Então, se eu estou levando um expoente par, resultado é positivo. Resultado positivo, multipliquei por 3. Continua positivo. Então, aqui também tende a mais infinito, certo? Então, quando x tende a menos infinito do nosso polinômio, resultado tende a mais infinito. Vamos fazer mais um. Limite quando x tende a menos infinito de 4x à quinta menos 7x à quarta mais 2. Quem que é o maior expoente que a gente tem? X à quinta. Ele que a gente vai colocar em evidência. Colocou em evidência, então ficou o 4, que já estava ali. Depois tinha 7 sobre x, 7x à quarta.
Então, coloquei o 7 aqui. Como eu tenho um x à quinta em evidência, ficou um x aqui no denominador. E o outro 2 sobre x à quinta, que estava em evidência. Pronto. Feito isso, o que a gente sabe? Que 7 sobre x tende a zero, com x tendendo ao infinito, e o 2 sobre x à quinta também tende a zero. Então, só sobrou x à quinta e o 4 para a gente analisar. Vamos pensar. Estou tendendo a menos infinito, então é um número negativo. Elevei a 5, então o expoente é ímpar, continua negativo. Peguei esse número negativo e multipliquei por 4, continua negativo. Então, o resultado, menos infinito. Ok? Então, quando a gente tem um polinômio e o nosso limite de x está tendendo a infinito, tanto positivo quanto negativamente, a gente vai usar essa fatoração usando o termo de maior expoente aí para colocar em evidência. Porque aí a gente vai anular a maioria dos nossos termos, tá? E o nosso resultado sempre vai ser infinito. A gente só precisa decidir se ele é positivo ou negativo, nos casos aí de polinômios, né? E quando a gente tiver uma divisão de polinômios? Então, cálculo do limite do quociente de polinômios quando x cresce arbitrariamente, então quando x está tendendo a mais ou menos infinito, ele também vai ser usado por fatoração. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função f de x, que é a divisão de dois polinômios. Então, quando eu tenho divisão de polinômios, nosso resultado pode ser qualquer. Pode ser infinito, pode ser zero, pode ser qualquer outro número real. Vai depender aí de cada caso. Então, vamos fazer esse limite quando x tende a infinito, de 3x ao cubo menos 7x mais 2, dividido por 5x ao cubo, mais 4x quadrado, mais 8x menos 1. O que a gente vai fazer? Colocar em evidência o termo de mais alto grau. Nesse caso, vai ser x ao cubo, tanto no numerador quanto no denominador. Quando a gente faz isso, olha, coloquei x ao cubo em evidência, vou ficar com 3, estava aqui. Depois eu tinha menos 7x, então ficou aqui menos 7 sobre x quadrado. Depois eu tinha mais 2, então ficou mais 2 sobre x ao cubo. Certo, o primeiro polinômio está feito. Vamos para o denominador. Também x ao cubo em evidência. Então, aqui ficou um 5, que era 5x ao cubo. Depois a gente tinha 4x quadrado. Consequentemente, 4 sobre x. Depois, 8x ficou 8 sobre x quadrado. E menos 1 sobre x ao cubo. Feito isso, o que a gente sabe? Primeira coisa, tá vendo que os termos que a gente colocou em evidência são iguais? Eu tenho um x ao cubo aqui e um x ao cubo aqui. Vou simplificar, certo? Então, a primeira coisa que eu estou fazendo, simplificando esse termo que a gente colocou em evidência. Então, ficou só a nossa fatoração ali do polinômio, certo? Agora, olhando para essa fatoração, que é o que estava dentro do parênteses. Se o x está tendendo ao infinito, o que a gente já sabe? Que esse termo, 7 sobre x quadrado, ele vai tender a zero. Assim como o termo 2 sobre x ao cubo, 4 sobre... para baixo aqui. 4 sobre x também tende a zero, 8 sobre x quadrado e 1 sobre x ao cubo. Todos eles tendem a zero. Então, essa soma aí de zeros, não importa pra gente. O que sobrou? Um 3 e um 5, certo? Então, quando o x está tendendo a mais infinito, eu tenho a expressão 3 sobre 5, que não depende de x. Então, independente aí do meu valor de x, eu não tenho nem o que analisar. Meu resultado, 3 sobre 5, ok? Então, reparem que eu tenho um limite com x tendendo a infinito. Meu resultado deu 3/5. Vamos ver essa mesma expressão para x tendendo a menos infinito? O que é a ideia? A mesma coisa. A gente vai fatorar usando o termo de maior expoente, nesse caso, x ao cubo. Vai simplificar esse termo, vai ficar com essa expressão aí que a gente já viu, e aí a gente já sabe que os termos que estão dividindo aí por x, em suas várias potências que estão aparecendo, todos eles vão tender a zero, porque a gente está dividindo por um número aí arbitrariamente grande, então o nosso resultado fica tão próximo de zero quanto a gente queira. Logo, só sobrou o 3 e o 5 também. Então, apesar de estar tendendo a menos infinito,
nosso resultado aqui não depende do valor de x, que também é 3/5, né? Porque é só isso que sobrou na nossa expressão. Então, vamos lá. Mais um agora. Só que agora a gente tem expoentes diferentes no numerador e denominador. O que a gente vai fazer? A ideia também é fatorar pelo termo de maior expoente. Aí aqui vocês podem escolher se você quer fatorar com o maior expoente do numerador ou do denominador, tá? Tanto faz. Eu escolhi, nesse caso, fatorar por x ao cubo, que é o maior expoente do polinômio do denominador. Mas poderia ter fatorado por x à quarta também. Mas sempre usar o mesmo termo em evidência, tanto do numerador quanto no denominador, ok? Escolhe o maior de um ou de outro e usa para os dois, tá certo? Então, eu escolhi fatorar por x ao cubo. Nesse caso, então, ficou, olha, eu tinha 3x à quarta, coloquei x ao cubo em evidência, então ficou 3x dentro do parênteses. Depois tinha menos 7x, então ficou menos 7 sobre x quadrado, né? Porque eu já tenho x ao cubo aqui. Depois mais 2, ficou 2 sobre x ao cubo. No denominador, eu tinha 5x ao cubo, então dentro do parênteses só o 5, já que o meu x ao cubo está em evidência. Depois tinha 8x, então 8 sobre x quadrado. E menos 1 sobre x ao cubo. Feito isso, a gente vai simplificar x ao cubo com x ao cubo. Por isso que é bom que seja igual, tá? Para a gente fazer essa simplificação. Depois, a gente sabe que 7 sobre x quadrado tende a 0, 2 sobre x ao cubo, 8 sobre x quadrado e 1 sobre x ao cubo, todos tendem a 0 com x tendendo a infinito. Logo, o que sobrou para a gente? 3x sobre 5. Então, o limite que a gente está pensando é o limite quando x tende a mais infinito de 3x sobre 5. Quanto que vai dar esse resultado? Eu estou pegando um número positivo muito grande, olha, porque ele está tendendo a infinito. Estou multiplicando por 3. Ele ficou maior ainda. Então, ele ficou 3 vezes esse infinito. Depois estou dividindo por 5. Apesar de eu estar dividindo, eu estava com um número infinito. Ele continua muito grande. Então, meu resultado, ele continua positivo e continua infinito. Então, nesse caso, a resposta aí desse limite é mais infinito. Ok? E se a gente estivesse tendendo a menos infinito? Então, lembrando que o que a gente estava pensando aí, a gente vai fazer a mesma fatoração, né? Vai chegar em 3x sobre 5. Só que agora com x tendendo a menos infinito, certo? Fez a mesma coisa, fatorou por x ao cubo, viu aonde estava tendendo a 0, então sobrou 3x sobre 5. Eu tenho um número muito grande negativo, estou multiplicando por 3, continua negativo, e muito grande assim, em módulo, né? Depois estou dividindo por 5, continua negativo. Então, eu tenho um infinito negativo que eu multipliquei por 3 e dividi por 5. O que vai acontecer com o meu resultado? Continua infinitamente grande e continua negativo. Então, eu tenho aqui menos infinito, certo? Então, reparem que quando a gente está tendendo a infinito de uma divisão de polinômios, nosso resultado pode ser qualquer. Então, eu posso sim ter um resultado igual a infinito, posso ter um resultado igual a 0, posso ter um resultado igual a qualquer outro número real, certo? Quando a gente tem um limite com x tendendo a infinito e o resultado dá um número, a gente também vai ter uma assíntota. Só que agora a gente vai ter uma assíntota horizontal. Então, uma assíntota horizontal também vai ser uma reta imaginária, assim como a vertical. Ela é paralela ao eixo x e vai também delimitar o gráfico da nossa função. Então, à medida que os valores de x crescem arbitrariamente, então quando x está tendendo a infinito, os valores da nossa função elas vão se aproximar dessa reta. Então, a nossa função está se aproximando de um número. Então, reparem o seguinte, a gente tem uma assíntota vertical, quando a gente tem um limite, quando x está tendendo a um número, resultado infinito. Assíntota horizontal, quando a gente tem um limite de x tendendo a infinito e o resultado que é um número. É o contrário, tá vendo?
Então, por exemplo, ó, vamos pegar a nossa função inicial. F de x igual a 3 mais 2 sobre x menos 1 sobre x quadrado. A gente já viu que o limite quando x tende a mais infinito é 3 e quando tende a menos infinito também é 3, já que 2 sobre x tende a 0 e 1 sobre x quadrado também tende a 0, né? A gente já fez essa. O que acontece no gráfico? Quando o x cresce arbitrariamente com valores positivos, olha, então eu estou com valores de x aqui, olha, cada vez maiores. O gráfico dessa função vai se aproximando dessa reta que está pontilhada aí, olha, é a reta y igual a 3. Essa reta, à medida que x cresce, o nosso gráfico vai se aproximando cada vez mais dessa reta e ela também é um limite para o nosso gráfico. Da mesma forma, quando x também cresce aqui, olha, com valores infinitamente negativos, né? O gráfico dessa função, ele também vai se aproximando dessa reta, y igual a 3, e essa reta também é um limite para o gráfico, certo? Então, tanto a assíntota vertical quanto a horizontal são limites do gráfico, certo? É onde a função ali vai se aproximando.